Ações de pessoas no Brasil. Se você se lembra, a gente já conversou um pouco como o nosso território foi formado, a gente já conversou um pouco sobre as nossas heranças culturais. Então hoje a gente vai conversar sobre como é que está essa população. Essa população foi sempre a mesma? Chegaram imigrantes aqui? A gente sabe que sim, mas saem brasileiros daqui? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Na aula de hoje, então, vamos juntos descrever o que é migração. Que conceito é esse? Nós vamos reconhecer que as pessoas podem deixar o lugar onde nasceram e ir em busca de outros lugares. E nós vamos perceber também e tentar compreender quais são os motivos que fazem com que, então, uma pessoa nascida em um determinado lugar tenha o desejo ou a necessidade de abandonar esse lugar e buscar outros lugares. Então, você deve estar aí se perguntando, as pessoas sempre moram no lugar onde nasceram? E aí eu te dou um tempinho para você pensar na sua família. Pensa aí na sua família, todas as pessoas, principalmente os avós, os tios, pai, mãe, eles moram na mesma cidade que eles nasceram? E aí, para a gente refletir, eu trouxe um trechinho de uma música de Chico Buarque que chama Para Todos. E nessa música ele diz: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E aí, só para você ter ideia de que estados são esses no mapa do Brasil, eu trouxe para você destacado com o nome, então, esses estados que o Chico Buarque destaca, então, nesse trecho da música. Se a gente fizer uma análise bem rapidinha desse trecho, dá a entender que a família dele é uma família que mudou de lugar. A gente não sabe ao certo onde é que essa família hoje está residindo, mas a gente percebe uma diversidade aí. Olha, o pai é paulista, o avô pernambucano, o bisavô mineiro e o tataravô baiano. Então há uma diversidade de lugares aí dentro dessa família do autor, né? Afinal, como então ocorrem as migrações? Por que então que essa população se desloca entre diferentes lugares? A migração, então, ela ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas deixa o seu lugar de origem para fixar residência em um outro lugar. E aí, a gente pode dizer alguns tipos de migração. A gente pode dizer da migração do campo para a cidade, que é essa migração quando uma família, por exemplo, deixa o espaço rural, ou seja, o campo, e migra para a cidade. Quando isso acontece com um grande número de pessoas, quando a gente fala assim, um contingente de pessoas migrou do campo para a cidade. Isso aconteceu no Brasil. A gente chama esse fenômeno de êxodo rural. Então, quando a gente está dizendo de uma migração de grande número de pessoas do campo para a cidade, êxodo rural. Mas que outras migrações podem acontecer? A gente pode migrar entre municípios. Uma pessoa que mora, por exemplo, em Belo Horizonte, pode migrar para Juaíma, por exemplo. Aí a gente está dizendo de uma migração entre municípios. A migração, ela pode acontecer também entre estados, como deixa assim na inferência no trecho da música. Ou seja, lá alguém migrou. Pode ser de Pernambuco para Minas, pode ser de Minas para São Paulo. Então, lá fica evidenciado essa migração entre os estados brasileiros. Mas a migração, ela pode acontecer também entre países. E aí, se a gente pensa na história do Brasil, o Brasil recebeu população vinda de Portugal.
Hoje é comum brasileiros migrarem para os Estados Unidos, para países da Europa. Então, quando a gente diz de uma migração que é entre países, a gente está dizendo de uma migração externa ou internacional. Quando a gente está dizendo de uma migração dentro de municípios de um mesmo estado ou entre estados, a gente está dizendo de migrações internas. E aí, a mudança pode ser temporária ou pode ser definitiva. De repente, o seu responsável recebe uma proposta de trabalho e vocês mudam de estado. E isso vai ter um prazo, porque esse trabalho, por exemplo, vai durar 1 ano. Então, essa migração ela é considerada temporária. Mas essa migração ela pode ser considerada definitiva também, se essa mudança faz com que aquela pessoa não mais retorne. Ela pode ser voluntária, espontânea, ou seja, a pessoa pelo seu desejo, pelo sonho de repente de estudar, de ter uma vida melhor, ela migra, mas ela pode ser uma migração forçada. E aí a gente vai conversar um pouquinho quais os elementos que podem fazer com que uma migração seja forçada. Então, a gente pode trazer alguns deles. Uma perseguição, por exemplo, em função de uma crença religiosa, é a perseguição em função de uma ideologia política, ou a gente pode pensar numa migração forçada quando a gente pensa os africanos que foram trazidos para o Brasil. Eles não vieram de forma espontânea. Não era um desejo vir para o Brasil. No entanto, é um imigrante que foi trazido de maneira forçada. Então, a migração, as migrações, os movimentos, eles seguem esses aspectos que a gente vai dizendo ao longo do tempo. E aqui, pensando lá, a lei da migração do Brasil tem alguns conceitos que é importante a gente conversar sobre eles. E que conceitos são esses? 2 que você às vezes fica em dúvida: o emigrante e o imigrante. Então, quando a gente fala assim, o emigrante é um brasileiro que se estabelece temporariamente ou definitivamente fora do Brasil. E quando a gente fala de um imigrante, a gente está dizendo daquela pessoa de um outro país que veio morar no Brasil e aqui vai ficar ou temporariamente ou definitivamente. Então aqui, quando a gente fala migração, a gente está dizendo desse movimento geral. Quando a gente quer dizer saída, a gente diz imigrante, e quando a gente quer dizer chegada, a gente diz imigrante. Aqui tem 2 outros conceitos que a legislação traz, que é o apátrida, ou seja, aquela pessoa que não consegue dizer que ela é de um determinado país. Então, quando a pessoa te pergunta assim, qual a sua nacionalidade? Imagina que você está preenchendo um formulário lá na escola. Quando pergunta a sua nacionalidade, está perguntando qual é o seu país de origem. No caso do apátrida, é uma pessoa que por algum motivo ou do país, do estado-nação dele ter desaparecido por algum motivo, ter sido transformado em outro território, ele não pode dizer que ele tem uma nacionalidade. E aqui eu já aproveito para te dar uma dica. Quando você estiver preenchendo um formulário e perguntar então a sua naturalidade, a pessoa está querendo saber em qual município você nasceu. Então, as 2 coisas elas podem aparecer. Quando a gente diz de um visitante, geralmente os turistas são considerados visitantes. Mas a gente tem também, às vezes, professores que vêm de um outro país, dá cursos no Brasil e ficam um curto espaço de tempo. Então, eles também podem ser considerados visitantes. Ou vêm, às vezes, numa característica de fazer turismo ou vem para estudar por uns 2, 4 anos, dependendo do curso. Então, a gente tem também esse conceito de visitante. E aí,
você deve ter ficado se perguntando, né? Já disse que as pessoas migram de forma espontânea ou voluntária, mas migram também de forma forçada. E aí você deve estar aí se perguntando, mas afinal de contas, o que faz essas pessoas deixarem o seu local de nascimento, né? Porque geralmente a gente tem uma relação muito próxima, principalmente se a gente vive muito tempo naquele lugar onde a gente nasceu. Porque às vezes as pessoas, elas nascem num determinado município e logo a família já migra, então você às vezes tem pouca identidade com aquele lugar. Mas quando a gente tem identidade com o lugar onde a gente nasceu e viveu muito tempo lá, isso dificulta um pouco a gente entender então por que as pessoas migram. Mas então, as migrações, elas têm alguns motivos. E o motivo ele pode ser econômico, ou seja, de repente, na região onde você reside, onde a família reside, a condição de trabalho está precária. E então, essa família ela resolve migrar em busca de melhores condições de vida. Pode ser por algum motivo cultural. Às vezes a pessoa não está se identificando ou às vezes está sofrendo algum tipo de desconforto em função do seu modo de vida e ela é obrigada a migrar. Os aspectos religiosos, geralmente eles estão associados a uma migração que é forçada. Às vezes, em um determinado território, você tem dificuldade de professar, então, a sua crença. A gente pode pensar um pouco naquela região do Oriente Médio, né? Onde árabes e judeus, eles têm essa dificuldade, às vezes, de convivência e, por muitas vezes, grupos foram expropriados, ou seja, foram obrigados a sair do seu território. Existem os aspectos políticos, se a gente pensa na história do Brasil, né? No período da ditadura, por exemplo, algumas pessoas foram obrigadas a saírem do Brasil. É o que a gente chama das pessoas serem exiladas. Então, algumas relações políticas, às vezes de ocupação de um determinado território, faz com que as pessoas migrem. Mas aspectos naturais também favorecem as migrações. E aí, se a gente pensa no Brasil, o Nordeste brasileiro vai ser um exemplo disso. A população que vive no sertão, muitas das vezes ela caminha para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida. E o fator principal é a seca, porque às vezes a pessoa é um agricultor, um pequeno agricultor, e devido às condições de seca, eles são obrigados a migrar. Os terremotos, as enchentes, essas grandes catástrofes naturais, tsunamis. Se a gente pensa o Haiti, por exemplo, o Haiti foi assolado por terremoto e grande parte da população haitiana migrou. A gente vai observar que no Brasil, né, recebemos muitos haitianos, em função, então, de um fenômeno natural, uma catástrofe natural, como os terremotos. E você deve estar aí se perguntando, como é que aconteceu essas migrações no Brasil ao longo da nossa história? E aí, aqui, eu retomo com você conceitos que a gente já conversou. O Brasil, então, a história do Brasil, ela se faz a partir do achamento do nosso país, né? Vamos dizer achamento, porque aqui já viviam os indígenas, então nós não vamos dizer de descobrimento, né? Aqui já vivia um povo. Então, a partir do momento que esse colonizador ele chega no Brasil, começam então a intensificar esses movimentos migratórios. E aí a gente vai ter a chegada de um grande contingente de imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de outros países do mundo ocupar o território então que vai se formar e se constituir enquanto Brasil. E aqui a gente pode dizer de alguns desses povos. A gente pode dizer dos africanos, que já salientamos que foram trazidos não de forma espontânea, mas de forma forçada. Vamos dizer dos europeus, principalmente portugueses, os colonizadores do nosso país, mas também os italianos, que conversamos um pouco das suas influências, inclusive em Minas, né? Os alemães.
E os asiáticos, né? Vai ter o contexto da vinda de grandes contingentes de japoneses para o Brasil, se a gente quer dar ênfase aos asiáticos. E hoje vem os chineses, né? A gente vai observar aqui que a população chinesa no Brasil, ela também é bastante significativa. Aqui é um mapa, só para você ter ideia, e esse mapa está dando ênfase ao estado de São Paulo, e aí as bolinhas aqui, elas representam, as vermelhas, elas estão representando a população que vem da região Nordeste para o estado de São Paulo, para a região Sudeste. Tem algumas capitais do Norte também, de onde vem população para São Paulo, do Sul. Então dá para perceber que São Paulo é uma cidade importante, é a megalópole brasileira, né? É uma grande metrópole, é a nossa metrópole nacional. Então, acaba atraindo essas pessoas, muito em função do estudo e da busca por melhores condições de vida. E aí você deve estar se perguntando, mas os brasileiros, eles estão aqui? Como é que está isso atualmente? Então, primeiro, a gente conversa sobre a questão. As migrações, elas mudaram um pouco no Brasil, né? Mas o país vem em busca, as pessoas migram em busca de trabalho. E aqui a gente tem a atração, o Brasil enquanto um país que atrai. Aqui a gente vai observar que a maioria dos países hoje que são atraídos para o nosso, são os nossos vizinhos aqui da América do Sul. E aí eu chamo a sua atenção para a China, né, que é uma quantidade significativa de brasileiros, de chineses no Brasil. Aqui, se a gente tivesse pego dados, por exemplo, de 2019, teríamos um volume muito grande de venezuelanos, porque devido à crise lá do petróleo na Venezuela, muitos venezuelanos estão migrando para o Brasil. Mas como o nosso gráfico pega o intervalo de 2000 a 2016, eles ainda não aparecem. Olha os haitianos aí em função do terremoto, o volume de haitianos que vieram para o Brasil entre 2000 e 2016. E no exterior? Ou seja, e as migrações externas? Onde estão os brasileiros? E aí eu chamo a sua atenção. A maioria dos brasileiros, somos mais de 3 milhões de brasileiros fora do Brasil. Esse dado é de 2013, né, do Itamaraty. E aqui a gente chama a atenção para a América do Norte, especial para os Estados Unidos. É significativo o número de brasileiros na Europa, mas também estamos por aí na América do Sul, na Argentina, né? Fazemos fronteira com quase todos os países, com exceção de Equador e Chile. E aí agora eu deixo uma tarefa para você. Eu gostaria que você conversasse aí na sua casa com seus familiares e tentasse descobrir de onde eles vieram, se é que isso aconteceu, né? Se é que eles não residem no lugar onde nasceram. E depois, registre essas suas descobertas para quando do retorno, você na sua sala conseguir compartilhar com seus colegas e descobrir então de onde vem a população do seu município. Quem sabe seus pais e familiares não vieram dos mesmos municípios que os outros colegas, ou vieram de repente até de outros países. Então fica aí essa dica. E terminando a nossa aula, para você refletir comigo e pensar aí o que a gente conseguiu aprender. A gente aprendeu que a migração é esse movimento da população entre os lugares. Essa migração, ela pode ser interna, quando ela acontece entre municípios ou entre os estados de um mesmo país, e aí pensando o Brasil, mas essa migração pode ser externa, quando esse brasileiro migra para outros países ou quando o nosso país recebe imigrantes. A gente viu que a migração ela pode ser motivada por aspectos econômicos, políticos, culturais, religiosos e naturais. E a gente viu que no Brasil as migrações sempre fizeram parte da nossa história e continuam fazendo. Então,
Aproveite o tempo, né? Fique em casa, cuide da saúde, cuide da família, não é hora de migrar. E até a próxima aula.